Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de Geografia da EJA nível 1. Eu sou Jaqueline Carvalho e vamos curtir mais um pouquinho de Geografia. Gente, na última aula nós falamos sobre os continentes. Então nós tivemos aí 2 aulas para a gente falar sobre os continentes, né? E agora, nós vamos falar sobre as ilhas. Eu até me lembro que na nossa última aula eu falei, quando eu mostrei a Oceania, eu falei assim, olha, a Austrália não é uma ilha, embora pareça, né? Mas porque ela tem extensões territoriais muito amplas. Então agora a gente vai ver, né, o que realmente é uma ilha. Então vamos lá. Bom, e aqui eu coloquei uma ilha para a gente ter essa ideia. Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Certo? Então, olha só, ilha, então é exatamente esse desenho, essa imagem que a gente está vendo aqui, olha. É uma porção de terra cercada de água, estão vendo só? Por todos os lados. Aí vocês podem me perguntar, mas a Austrália também é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Mas a Austrália é uma exceção, tá, gente? Em função da sua extensão territorial. Tá? Então, como ela tem uma extensão territorial muito grande, a gente coloca ela na proporção de continente e não de ilha, tá? Então, ela funciona como uma exceção, mas é só ela, tá? Então, a gente já pode guardar desse jeito. Agora, o restante é assim. Bom, depois nós vamos ter como que essa ilha é formada. A galera fica pensando assim, como é que tem uma porção de terra no meio do oceano, aquilo não afunda, se eu mergulhar eu vou passar embaixo da ilha? Não vai, gente. Não tem jeito de passar embaixo da ilha. Porque a ilha, na verdade, ela está nascendo lá no fundo do oceano, lá na crosta oceânica. Então, ela vem lá das profundezas, né? É uma questão geológica do magma que vai projetar essa superfície. E essa superfície é projetada até que ela fique assim, ó, por fora do oceano, na superfície. Então, o que a gente vê, a hora que a gente olha para uma ilha, né, o que a gente está vendo, na verdade, é só a pontinha de uma estrutura gigante que tem ali debaixo. Então, se a gente pudesse mergulhar e ir acompanhando a ilha, até chegar lá na pontinha da litosfera, a gente não ia conseguir passar por debaixo dela, porque ela é uma estrutura presa à crosta terrestre. Então, é desse jeito que vocês estão vendo nesse esquema. A gente tem aqui o continente e aqui a crosta, estão vendo? A crosta, gente, ou a litosfera, é onde a gente está com os nossos pés. É onde a gente pisa, literalmente. É a casquinha superficial da Terra. Eu falo casquinha porque é a parte menos espessa, tá, gente? A litosfera, ela chega aí a 70 quilômetros de profundidade em alguns pontos, mas isso é pouco se a gente for comparar toda a estrutura do planeta, tá bom? Por isso que eu falo casquinha aqui. É porque ela é literalmente uma parte mais fininha da Terra. E aí eu tenho alguns pontos em que essa crosta, por causa do magma, da pressão interior do núcleo da Terra, ele projeta, né? Por causa dessa força interna, ele vai projetar. E aí essa crosta vai sofrer essas irregularidades, que quando essas irregularidades são de maior proporção, elas chegam a passar o nível do oceano. Então o que eu tô vendo aqui nessa imagem, olha, na verdade é só um pedacinho dessa estrutura, é só aquilo que está submerso, né? Porque na verdade aqui debaixo, eu tenho toda uma estrutura, certo? Então não tem jeito de mergulhar debaixo da ilha. E aqui eu tenho a maior ilha do mundo, que é a Groenlândia, né? Quando eu falei de Austrália, eu ainda falei, gente, a maior ilha do mundo não é a Austrália, porque ela não é ilha, é a Groenlândia. Então, olha só, gigante, né? Ela tá no norte do Canadá, e quando a gente olha pro mapa, a gente já vê ela imensa, né? Aqui nesse pequenininho dá pra gente ver a localização dela, olha, aqui é a América, tá? Aqui é a Europa, e aqui é a Groenlândia, ela é bem grande mesmo. Só que ela não pertence ao Canadá. Na verdade, a Groenlândia pertence à Dinamarca, um país que está aqui na Europa, certo? Ela é um departamento ultramarino da França, ou seja, ela já foi uma colônia lá na época que existia a ideia da colonização dos países europeus, só que ela não fez a sua independência. Então, ela mudou o seu status de colônia para um departamento ultramarino, assim como a gente tem a Guiana Francesa aqui na América do Sul, que é um departamento ultramarino da França, ou seja, pertence oficialmente ao território francês, é a mesma coisa que a Groenlândia, ela pertence oficialmente ao território dinamarquês. E a Groenlândia, ela é muito gelada, então ela tem poucos habitantes, tá? Mas é uma região aí, então, que é considerada uma ilha e é a maior do mundo. Depois eu tenho aqui, só para a gente colocar essa ideia aqui do mundo, do globo, para a gente ver algumas ilhas que se destacam, tá? Então olha aqui a Groenlândia de novo, gente. Aqui dá pra gente ver direitinho onde ela tá, hein? Enorme, né?
gente bate o olho no mapa e já vê ela com destaque. Então, ela tá aqui, olha, pertinho do Canadá, na América, mas, na verdade, ela é de um país bem pequenininho aqui, olha, na Europa, que é a Dinamarca. A Dinamarca é bem menor que a Groenlândia, mas tem uma população muito maior. Porque a Groenlândia, por causa do clima tão frio, a gente não vai ter possibilidade, né, de ter muitos habitantes. Mas a gente vê outros arquipélagos que nos chamam a atenção. Aqui, na América Central, né, a gente tem várias ilhas que formam um conjunto do Caribe ou conjunto das Antilhas. Grande parte delas são países independentes, outras também são departamentos ultramarinos, como a Groenlândia, de alguns países diferentes. E aqui a gente tem também um conjunto de ilhas que chama muito atenção. Aqui na Oceania, também como eu mostrei na aula passada sobre os continentes, eu falei que a Oceania é praticamente um continente formado por ilhas, por arquipélagos, né? Então, a gente tem várias dessas ilhas aqui. No Brasil, gente, a gente não vai ter grandes arquipélagos. O Brasil não é um território com formação de muitas ilhas. A nossa ilha habitada, que a gente tem de maior proporção, vai ser Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha é uma ilha vulcânica, de origem vulcânica. Daqui a pouco eu vou até mostrar uma fotinha para vocês. Mas ela tá bem aqui, ó. Ela no Nordeste, ela pertence ao estado do Pernambuco, tá? É um distrito estadual de Pernambuco. E a gente tem algumas outras aqui perto do Sudeste, que é Penedo de São Pedro de São Paulo. A gente tem o Atol das Rocas, mas eles não são habitados. Bom, existem cerca de 17.883 ilhas marinhas no mundo, porém esse número pode mudar em função das erupções vulcânicas. Isso é um número atual, tá? Esse 17.883, e a gente vai ver por que esse número vai mudar por causa dos vulcões. Os vulcões que são os principais formadores de novas ilhas. E enquanto a gente está aqui tendo essa aula, talvez em algum lugar do mundo alguma ilha esteja se formando, ou aumentando de tamanho. Isso é um fenômeno normal. Tá? Dentro da geologia do nosso planeta. Então, é um número bem grande, né, gente? E por que eu coloquei aqui ilhas marinhas? Porque são as ilhas que estão no mar. Porque a gente vai ter ilha nos rios. Daqui a pouco a gente vai ver. Olha aqui o surgimento, então, de uma ilha vulcânica. Como que novas ilhas surgem? E elas podem surgir o tempo todo, né? Às vezes a gente não fica sabendo, porque elas estão no meio dos oceanos, e não vão causar muita diferença na vida das pessoas, né? Então, acaba que a gente não tem esse conhecimento o tempo todo. Mas olha só como é que ela é formada. Vamos lá, gente. Aqui a gente tem a litosfera, ou a crosta, como eu disse, é a casquinha do planeta, camada superficial do planeta. E aqui eu vou ter o magma projetando, estão vendo só? Projetando, por causa de temperatura muito elevada e de pressão no interior da Terra, ele vai subir aqui, né? E ele vai ter contato com a crosta. Isso aqui embaixo do oceano, né, gente? Claro que aqui é submerso, é lá no fundinho do oceano. Então, esse magma, em algum momento, ele vai perfurar a litosfera e ele vai chegar à crosta. Então, olha só, o magma vem, ele sobe e aqui eu tenho, então, esse magma entrando em contato com a água. A Terra, ela vai ter alguma cavidade, né? Ela vai abrir uma rachadura ali, o fundo do oceano vai abrir uma rachadura, e é exatamente desse jeito, gente. O fundo do oceano abre uma rachadura, esse magma, ele vai, ou a lava, né? Ele vai, que é a rocha derretida, ele vai encontrar com a água, e quando ele encontra com a água, ele solidifica de uma forma muito rápida, e ele vai virar rocha, tá? Ele vai se tornar um tipo de rocha, que é a rocha magmática, extrusiva. E à medida que essa erupção vai continuando, isso aqui eu tô falando de coisa de milhões de anos, viu, gente? Não é do dia pra noite, não. À medida que isso vai acontecendo, olha só, esse magma vai chegando aqui na superfície e ele vai solidificando, ele vai virando rocha. E a partir de sucessivas erupções vulcânicas, que aí não dá pra gente ter certeza quantas vão ser necessárias, depende, né, de quanto magma saiu ali de cada erupção vulcânica, pode levar um tempo menor, mas pode levar alguns milhares de anos. Esse magma, ele vai solidificando à medida que ele vai encontrando com a água, vai, até ele formar uma ilha, um cone, ou uma montanhazinha. A gente pode falar assim também. E aí ele vai aflorar aqui na superfície, tá vendo? E a gente vai começar a ver a pontinha dele. Quando a gente vê a pontinha dele, significa, né, que a gente vai ter uma ilha, a formação de uma ilha. Essa ilha só se concretiza quando a gente vê aqui, né, a formação dela. Então, olha só. O que acontece? Olha, o magma pressiona e nasce um vulcão no fundo do mar. Depois,
Seguidas erupções vulcânicas, aumenta o tamanho do vulcão submerso. O vulcão cresce até atingir a superfície e tornar-se uma ilha. Então, ele vai crescendo, crescendo até formar uma ilha. Ele pode entrar em erupção de forma contínua ou não. Cada vulcão, gente, tem uma dinâmica, depende do lugar que ele está, depende da força, se ele está no encontro de placas tectônicas ou não. Então, isso daqui não dá para a gente ter uma tabela estabelecida, não dá para falar exatamente como será. Essa ilha pode ser formada rápida ou não. Esse vulcão ele pode entrar em erupção sucessivas vezes ou de uma forma mais branda ou demorar mais tempo para entrar em erupção. Então, cada vulcão é um caso, tá? E não dá para a gente ficar analisando todos aqui. Aqui tem a formação de uma ilha vulcânica na Nova Zelândia. Maravilhosa. Claro que essa ilha não foi formada da noite para o dia. Essa ilha, ela tá aqui sendo formada há muito tempo. E eu sei disso por causa do tamanho dela. Olha só, ela já tá grande, alta. Aqui a gente tem uma pequenininha no fundo, olha. Mas essa aqui já tem mais tempo. E aqui eu vejo uma vegetaçãozinha, olha. Aqui também. Para formar vegetação, a gente demora. Porque eu preciso esperar essa rocha que está aqui exposta, sofrer erosão, formar solo, para depois eu ter uma vegetação. Então isso aqui, olha, vai muito tempo. E essa ilha está em erupção. Estão vendo aqui o vulcão? A fumaça? Ele está em erupção, tá? Então provavelmente essa ilha aqui, ela vai aumentar de tamanho daqui a pouco, tá certo? E agora a gente vai ver um videozinho como que esses vulcões são formados e como que essa lava, ela é solidificada. Então curte o vídeo aí, gente. Agora, na Ásia, o mar deu lugar a uma bela imagem, o nascimento de uma ilha no Oceano Pacífico. Isso mesmo, a erupção de um vulcão formou essa ilhota que você vê aí na costa de Nishinoshima, um arquipélago que fica a 1.000 quilômetros de Tóquio. O governo japonês comemorou o novo território de apenas 200 metros de extensão e disse que se nenhum terremoto fizer essa ilha desaparecer de novo, vai pensar no nome para a ilha. Deu para entender? Deu para visualizar o que eu disse sobre as ilhas vulcânicas? Então agora vocês conseguiram ver mais na prática. É uma perfeição da natureza, literalmente, né, gente? Eu sei que os vulcões são algo que pode trazer muitos problemas, né? Ter muitas questões de pessoas serem retiradas. A gente já teve aí na história várias pessoas que perderam suas vidas em função de erupções vulcânicas, perdas materiais. Praticamente todo ano a gente tem um vulcão que está em erupção. Né? A gente teve um grande, que ficou vários meses em erupção no Havaí, que é o Kilauea. A gente teve na Nova Zelândia, na Indonésia, no ano passado. Então, sempre a gente tem eventos vulcânicos no mundo, né? O Brasil é um país privilegiado, porque a gente não conta com esse tipo de estrutura, né, ativa. Os vulcões que a gente já teve são todos inativos, são estruturas já completamente erodidas, desgastadas, que não vão entrar mais em erupção, né? A gente não corre esse risco. Mas para quem mora nas bordas de vulcões, próximos a vulcões, estão acostumados com esse risco constante. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê aqui a beleza dessa formação vulcânica, a gente sabe que isso também tem um preço. Né? E muitas pessoas habitam ilhas vulcânicas, como quem mora no Havaí, quem mora na Islândia. Eles moram literalmente em uma ilha vulcânica e que parte dessas ilhas podem entrar em erupção a qualquer momento. Então, já tem que ter toda uma estrutura criada ali para evacuar essa ilha, para tirar essas pessoas, dependendo do nível dessa erupção vulcânica. Tem erupção que é mais tranquila, não precisa retirar. Né? E a gente já viu, se vem fumaça, a fumaça ela é mais perigosa até do que a lava. Né? A fumaça, os dejetos lançados na atmosfera, gases tóxicos que o vulcão também pode expelir, isso tudo é até mais perigoso do que a lava. A gente tem na cabeça, nossa, a lava é que vai sair destruindo tudo. Ela pode até sim chegar ao ponto de sair destruindo, mas ela às vezes é mais lenta, você tem possibilidade de evacuar os locais e retirar as pessoas, diferente de quando vem a fumaça, de quando vem os gases tóxicos. Esses sim, né, podem ser extremamente letais ao homem, né, e trazer perdas gigantescas. Aqui eu coloquei o arquipélago de Fernando de Noronha, só para a gente ter essa ideia do que é um arquipélago, mas eu já tinha até comentado, que é um conjunto de ilhas. O arquipélago de Fernando de Noronha aqui no Brasil é um arquipélago de origem vulcânica. Claro que o vulcão ali não está mais ativo, então acaba que esse arquipélago ele não vai continuar a se formar. Se a gente ainda tivesse um vulcão ativo aqui, eu poderia ter novas ilhas no arquipélago de Fernando de Noronha, mas ele já é um vulcão que não está mais em atividade, tá? Aqui um atol.
O Brasil tem um grande atol, que é o Atol das Rocas. A Oceania é o lugar que mais tem atóis no mundo, gente. E o atol ele é formado a partir de uma estrutura. Então, você tem ali um antigo vulcão ou uma antiga montanha que foi erodindo aos milhares de anos, né? Que foi erodindo e sobrou só aquela base. Ali naquela base, eu vou ter essa estrutura de coral que vai agregando ali, exatamente isso aqui que a gente tá vendo, ó, parece rocha, né? Mas a gente tem uma estrutura de coral. O coral, ele vai ficando ali, já viram quando vocês vão na praia, tem o coral que às vezes solta e chega até a praia? Mas na verdade, essa estrutura coralígena, ela já tá mais no meio do oceano. E ela vai se juntando aqui, tá vendo? Ela vai aglomerando literalmente com o passar do tempo e a gente vai ter a formação desses atóis, que geralmente são lugares lindos. Quando a gente tem o surgimento de uma ilha com atol, ela também é incorporada ao território do país. Então, no Brasil, a gente tem o Atol das Rocas, ali no Nordeste, e ele foi incorporado ao território brasileiro, tá? Mas nos locais do mundo onde a gente mais vai achar que não é na América, é lá na Oceania. As ilhas fluviais. Aqui a ilha do Bananal, é um pedaço dela, viu, gente? Porque é muito complicado você fazer uma imagem inteira, ela é enorme. Essa aqui é a ilha do Bananal, né, que tá ali no centro-oeste brasileiro, centro pro norte, centro-oeste e norte brasileiro. Ela é a maior ilha em rio que a gente tem no mundo, tá? A ilha do Bananal, ela tá dentro do rio, literalmente, então a gente tem ilhas dentro de rios. Muitas vezes elas não são tão extensas contra as ilhas que a gente tem no oceano, mas a gente tem sim ilha, então, dentro dos rios, e quando isso acontece, a gente vai chamar de ilha fluvial. A palavrinha fluvial, ela vem de rio, então são ilhas dentro dos rios. E aqui eu tenho algumas das ilhas mais bonitas do mundo. Bora Bora é considerada a ilha mais bonita do mundo, mas claro que beleza, né? É relativo, certo? Que é um consenso internacional, mas também não tem jeito de não achar Bora Bora um lugar maravilhoso. Bora Bora, olha, é uma ilha vulcânica, né? A gente já teve aqui a formação de um vulcão. É uma ilha vulcânica e a gente tem esses resorts, assim, ela é super famosa por a questão do turismo, tá, gente? Então aí é considerada uma das ilhas mais bonitas do mundo, mas como ela tem as Maldivas, tem várias outras. Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre ilhas, dá vontade de sair visitando todas, né? Cada uma mais linda que a outra. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais dessa matéria. Um beijo para vocês e até a próxima.